Glória a Deus, a gente vai estar entregando isso aí. Os envelopes, o João, já está pronto. Oi? Os envelopes já estão prontos. Ela ficou de trazer aqui para mim. Estava esperando a esposa dela chegar, ela disse que ia vir trazer aqui rapidinho de volta. Os envelopes. E aqueles folhetinhos de nada. E glória a Deus. Gente, vamos ver isso aqui, versículo que estava aqui, a gente entender direitinho a palavra. É Salmo. É Salmos? Oi? Tá? Mas Salmo é bom. Ó, Salmos, deixa eu ver aqui, acho que é 18. Salmo 18. Olha, pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, pessoal. Guarda isso aí. Domingo é sábado, domingo agora é Santa Ceia, né? Sina, glória a Deus, né? Sem ser esse sábado o outro, nós vamos estar fazendo aqui na igreja um cine pipoca. A gente vai ver qual o melhor horário aí. Era a melhor parte da tarde, da noitinha, para ver quem vai poder o melhor horário para o pessoal vir. E eu queria fazer, não era a minha intenção fazer um cine pipoca logo agora não, sabe? Mas eu resolvi fazer por quê? Porque eu gostei muito da mensagem daquele filme. É uma mensagem de fé, de perseverança. Isso aí é o que toda família deveria fazer. O pessoal vê aquele filme, entendeu? E a gente vai estar passando uma reflexão. É melhor você vir com seu coração aberto para entender a mensagem que vai passar. E além disso, o que é bonito nesse filme é que ele é um testemunho. Ele é baseado em fatos reais, o testemunho de uma família. Glória a Deus. Amém? Lá no Salmo 18, olha, presta bem atenção. Eu estou orando por algumas pessoas. Isso aqui é agora um aviso de Deus. A gente vai levar para a mensagem. Eu estou orando por algumas pessoas que estão passando uns pedacinhos muito sérios na vida. Pessoas que realmente estavam tão bem, começou a dar tudo errado. Você está passando uma luta, chega para mim, pastor, pelo amor de Deus, está difícil. Sabe por quê? Preste bem atenção, cuidado com aquele espírito que tenta jogar você contra os seus irmãos dentro da igreja. Eu já preguei isso aqui, acho que foi ontem. A Bíblia foi ontem de manhã, acho que foi ontem de manhã. O apóstolo Paulo estava ensinando lá o pessoal da igreja. Irmão, nós que somos cristãos, nós não podemos ter nada contra ninguém no nosso coração. Ah, pastor, mas isso aí é porque o irmão ou a irmã fulana de tal não vale nada. Você está pensando muito errado. Os discípulos entre si, o Judas, ele roubava sacolinha. Pastor, tem alguma referência na Bíblia dizendo que Judas roubava sacolinha? Eu nunca vi isso. Tem? A senhora poderia me falar? Fala comigo lá no zap que eu vou mandar para você
esse texto. Ele roubava sacolinha. E os discípulos sabiam que ele era ladrão, não para se era ladrão, mas ninguém ficava com raiva de Judas. Tu não viu Pedro te fazendo de Judas? Tomé com raiva de Judas? Não. Entendeu? Simplesmente eles oravam pelo Judas. Mas por quê? Porque eles foram ensinados por Jesus, gente. Você, quando é ensinado por Jesus, você é uma pessoa mansa e humilde. Você ama todos, até aqueles que estão em pecado. Porque Jesus, ele nos ama ainda no pecado. Se você falar diante de Deus que você não tem pecado nenhum, você está mentindo. Todos nós somos falhos. E Jesus nos ama assim. Então a gente tem que ter cuidado que isso é uma cilada do diabo. Entendeu? E teve pessoas que eu não estou citando o nome aqui, há pouco tempo, vai ficar aí nessa cilada, a pessoa está passando uma luta, porque eu fui tentar aconselhar, a pessoa também não aceitou. Eu, irmã, presta atenção, Senhor. Nossa luta não é carne, sangue, perdão, não é danada, não. Está um sofrimento danado. Entendeu? Porque as coisas funcionam assim. A Bíblia diz que o joio e o trigo cresce junto. Você tem que orar. Sua parte é orar e entregar na mão de Deus. Ah, mas a pastora não vê nada. Veja, eu mesmo. Só não fico chamando a atenção de ninguém dentro da igreja. Só que nas minhas orações eu converso com Deus. Quando eu vejo coisa errada dentro da igreja, eu estou orando. Pensa você que eu não estou orando, não. Estou indo lá assim, ó, resolve isso, tal. E Deus, eu sei que Ele me ouve, Ele vai resolver. Entendeu? E quando chega uma hora que Deus toca no meu coração, Fabiana, agora você tem que ir lá e falar com aquela pessoa. Se tiver que ir lá e falar, eu também falo. Chego para a pessoa, vigiar isso, aquilo, entendeu? Mas o que acontece? A gente não pode deixar o demônio levar nenhum irmão ou irmã para o seu coração, não. Isso atrasa as suas bênçãos. Às vezes você está vendo um montão de defeito na pessoa, mas as pessoas vêm para a igreja por problema mesmo. A igreja não é um lugar que vem todo mundo santo, não, gente. Não é. Eu, quando cheguei na igreja, eu cheguei drogada. Eu era usuária de droga, eu cheguei lá drogada, eu bebia, eu cheirava, eu fumava, eu mentia, eu andava praticamente nua. Você está pensando que eu cheguei no pastor Mota assim, gente? Eu cheguei, tomara que caia. Vestidinho curtinho, não cheguei assim não, toda tatuada, cheia de pinça. Eu cheguei lá no pastor Mota desse jeito. Já pensou se me desprezam lá? Hã? Todo mundo desfizesse de mim lá o jeito que eu cheguei, hoje eu sou uma pastora. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Cuidado com isso, que aí o diabo põe na mente de algumas pessoas, como é que pode pastor aceitar uma pessoa assim dentro da igreja? As pessoas se tivessem falado isso de mim lá, não pode pastor aceitar uma drogada? Hoje eu sou uma pastora. E Deus está limpando, é o tempo dele, vai chegar lá. Agora a gente tem que ter cuidado para não julgar, entendeu? Essa é a mensagem. Eu vou te mostrar uma pessoa que tentou meter um malho no irmão que era um escolhido de Deus, e Deus chamou a atenção dele. Vamos lá no livro de Atos. Então, você não obedecer e não escutar o conselho do seu pastor. Entendeu? Porque eu não estou falando mal, não estou dando um exemplo, mas essa pessoa ficou chateadinha com uma pessoa que daqui de dentro da igreja também. Eu falei, irmão, faz isso não. Você está caindo na armadilha. Perdoa, vamos orar. Eu nem te contar como é que está a vida da pessoa. Você estava lá em cima aqui, ó. Você está no fundo do poço. Eu tentei avisar. Tentei avisar essa pessoa. Ela não cai, né? Não precisa não ser. Aí acho que a gente, a pastora está pensando que a gente é bobo igual ela. Então eu estou bobo. Eu não sou boba, eu sou sábia. Eu prego aqui, mas quem tem que resolver quem está certo, quem está errado, isso aí é com Deus. Mas eu oro, tá? Eu oro. Que é uma coisa, preste bem atenção, uma coisa que está escrito na Bíblia, eu já preguei isso aqui, eu acho que é no livro de Mateus. Uma coisa que a gente não deve fazer, causar escândalo para a igreja. Eu já preguei isso aqui já. A palavra de Deus diz o seguinte, que
era melhor que amarrasse uma pedra no pé e se lançasse na água do que causar escândalo na igreja. Entendeu? Aí, pastor, não fala nada, mas eu oro a Deus. Mas se Deus vê aquilo ali, que aquilo não tem jeito, Ele vai tomar as providências dele, irmão. Entendeu? Isso não é legal, porque lá já aconteceu isso lá em um episódio desse lá no Pastor Mota, que eu não vou citar nome, mas tinha uma pessoa lá que trabalhava lá na obra de Deus, né? Só que a pessoa vivia causando escândalo, e o pastor orando, a pessoa vivia causando escândalo, porque você não pode fazer nada na igreja que os outros de fora vão meter o palho na igreja. Você está entendendo? Você tem que vigiar, porque você, desde que você é membro dali, as pessoas vão observar. O problema é esse. E essa pessoa era membro dali e vivia causando problema. Em vez de quando se embolava com briga perto da igreja, aí as pessoas passavam, aí sim, né? Nem lá no pastor Mota, começou a causar escândalo. Era obreira. Aí o pastor orando, até que não teve jeito. Eu estava lá no dia de domingo de manhã, e quando o pastor chegou lá e falou: irmão, olha só, você é uma bênção, você pode continuar aqui com a gente, mas infelizmente eu já estou orando muito tempo, essa madrugada Deus falou comigo, não dá para você ser obreiro, aqui não. Entendeu? Ele teve que tirar ela. Porque os outros de fora já estavam falando mal da igreja. Então a gente tem que vigiar isso. Às vezes Deus está falando com você, você não ouve a voz de Deus. Deus está falando usando o pastor, você não ouve. Vigie suas atitudes. Suas atitudes escandalizam. O evangelho escandaliza a igreja. Não posso fazer nada que venha escandalizar a obra de Deus. Jesus não aceita isso. Ai daquele, é impossível que venham os escândalos, disse Jesus. É impossível por quê? Porque a obra de Deus sempre vai ser perseguida. Mas ai daquele a quem vier o escândalo. E se eu sei que eu estou fazendo alguma coisa que está escandalizando a igreja, os irmãos estão falando, que os outros estão comentando, eu tenho que parar com aquilo ali. Sim ou não? Porque eu já sei que não é legal, Deus falou que não é legal, então os que são de Deus obedecem a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. É a mesma coisa, presta bem atenção, esse negócio de brincadeira. Brincadeira tem que ter limite. Porque às vezes a pessoa é casada, aí a pessoa vai lá brincar com a mulher, vai brincar com o marido, a pessoa não gosta. Até dentro da igreja a gente tem que vigiar isso, tem que vigiar que tipo de brincadeira que você está brincando. Se não é uma brincadeira ofensiva. E outra coisa, você sabe como é que eu sou? Eu aprendi isso com meu pastor. Se eu brincar de um jeito com você, eu perceber que você não gostou muito, eu não brinco mais. Daquele jeito não, eu sou assim. Porque eu já vi que você não gostou muito, então eu nem vou continuar mais. Eu sou assim, porque eu prefiro fazer isso do que você me chamar a atenção. Daqui a pouco você vai, poxa, pastora, me desculpa aí, mas pô, de novo essa brincadeira, entendeu? E é chato você ser chamado a atenção. Eu mesmo me corrijo antes de ser chamado a atenção. Já tem gente que eu sei que gosta mais de brincar. Tem outros que eu já vejo que é meio sério, não gosta de brincadeira. Aí eu nem brinco. É o jeito da pessoa. Não é que eu estou brincando, não desprezando ele ou ela não, mas ela não gosta de brincadeira, então eu vou respeitar a pessoa. Ué, cada um seu cada um. Não é porque eu sou brincadeira, não é porque eu sou obrigada a brincar comigo. Não existe isso. Entendeu? Então essas coisas a gente tem que ver. Vamos brincar? Vamos embora. Sempre com respeito. Nunca pode faltar um respeito com o outro. Isso não é dentro da igreja não, em qualquer lugar. Tudo tem um limite. Entendeu? Tudo tem um limite. Tem meninas aí dos caixas que às vezes eu saio e brinco, eu se escangalho de rir, entendeu? Mas se eu for lá brincar uma vez, ficar meio sério, eu não brinco mais. A menina é meio mal-humorada, meio troncuda, eu não gosto, eu não brinco, entendeu? Vamos parar com isso, entendeu? Sim ou não? Porque, gente, a gente tem que ser corrigido pelo Espírito Santo, não precisa ninguém ficar andando atrás da gente falando.
Às vezes eu boto os negocinhos engraçados para vocês. Não boto para vocês? Às vezes boto, mas não é para todo mundo que eu boto, não. Tem gente que nem não gosta, nem manda. Entendeu? Nem manda, é o jeito da pessoa, deixa eu falar. O assunto ali é só sério, ali, aleluia, glória a Deus, vamos orar, porque é o jeito da pessoa. Se eu mando, a pessoa nem ri, até entende até errado. Ué, que é, pastora? Tá mandando isso para mim por quê? Tem gente que entende até errado, tá pensando que você está ofendendo ela. Você está mandando que você achou engraçado para compartilhar com a pessoa, mas tem gente que pensa que tu está até ofendendo ela. Tá falando o quê? Mandou essa coisa de girafa para mim, por quê? O que você quer dizer com isso? É sério, gente. Ô, irmão, eu tô falando sério, tem gente que é assim. Então é melhor você nem mandar, e você não arrumar problema. Entendeu? Eu vi que não tem nada a ver que mandou, porque o negócio é engraçado, mas é igual eu mandei aquele negócio de casal para você, me riu pra caramba. Aí manda para uma pessoa mal-humorada, a pessoa, que é? Pastor te jogando piada pra gente, quer dizer o quê? Que a gente não vai pro céu? Entendeu? Melhor não mandar. Então a gente tem que vigiar, pessoal. Nada que cause escândalo, nada que o pessoal não gosta. Presta atenção. Tá brincando lá, tá vendo que a pessoa não tá nem aí pra você, a pessoa tá séria te olhando, para de brincar, esquece. A pessoa não tá com a brincadeira. Amém? E às vezes a pessoa até brinca e tudo naquele dia, a pessoa não está legal, isso acontece. Se os bichinhos lá em casa, todo dia estão bem? Não, tem o cachorro brinca, balança o rabo, tem dia que ele está meio sério, tá? Do nada. Você tá brincando com ele, só faz assim, ó. Rápido, tipo você, hoje eu não estou afim não. Entendeu? Até o bicho é assim, então ele tem que vigiar. Então aqui no Atos 5, olha uma pessoa que foi reclamar do irmão aqui e acabou levando um puxão de orelha. Preste atenção. Atos 5. Acho que é o 9. Para nós. Deus, que o Saulo, ele era do mundão, né? Assim, do mundão não, ele não era do mundo, porque ele era um fariseu. Saulo não era convertido. Mas Deus estava de olho no Saulo, porque Deus tinha chamado Saulo para uma obra. E aí Deus foi lá, chamou o Saulo e tal, falou para o Saulo ir para Damasco. Ele estava lá orando, aquela coisa toda. Mas Deus queria usar um discípulo dele para falar com o Saulo. Então Deus foi procurar aqui o Ananias. Vamos lá. Atos 9, versículo 10. Acharam aí? Ele está dizendo assim, ó. E havia em Damasco um certo discípulo chamado quê? Ananias, não é isso? E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E ele disse, vai, e disse-lhe atenção direitinho. Gente, preste atenção que você vem na igreja, dá prioridade à palavra de Deus, pessoal. Se você perder a palavra, você perdeu tudo aqui na igreja. Mais importante, você não conseguiu, que é prestar atenção naquela palavra para a tua história mudar, as coisas não dar errado, entendeu? Eu quando saía de casa, até hoje eu sou assim, começa a dar uma horário, a hora já está um pouquinho avançada. Gente, perdeu a palavra, como é que eu falo lá, Natália? Perdeu a palavra, perdeu tudo. Você perdeu o principal, que é Jesus. E isso é uma estratégia do inimigo, sabia? Às vezes a gente pensa que é a gente. Não é a gente, não. Dá sono. Você não consegue prestar atenção. Você fica pensando no troço lá fora. Se deixar, mas toda hora te dá vontade de ir no banheiro. Você não consegue prestar atenção. Porque é um espírito que atormenta a pessoa para ela não ouvir. Entendeu? Acabei de dar um conselho agora no telefone sobre a importância de você se alimentar da palavra. Se você não se alimentar da palavra, que você vai ficar fraco, você está fazendo um montão de bobeira aí fora.
Ah, meu Deus, mas por que eu estou falando? Por que eu caía? Porque você não se alimentou da palavra. Não foi isso que Jesus falou? Orai, vigiai, para não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. E se você não se alimentar direitinho da palavra, você vai ficar sujeito a qualquer tentação. E o diabo está à flor da pele. Porque ele está vendo que a vinda de Jesus está muito perto. Então, o que ele tem tentado os filhos de Deus, vou te falar, não, é muita coisa. Se você não se alimentar da palavra, você não consegue, não, você cai. O negócio é estreito. Então, ele diz assim, ó, pois que ele está fazendo o quê? Orando, não é isso? E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão, para que tornasse ver. Jesus não falou para ele lá, orar pelo Saulo? Hã? Vai lá e ora o Saulo. Olha o que ele falou para Jesus, ó. E respondeu Ananias, Senhor, de muito ouvi falar acerca desse homem. Mas se você não conhece essa peça, Senhor. Hã? Tu não conhece esse cara. Esse cara não vale nada. Ele querendo falar para Deus quem era o Saulo. O Saulo não era assim? Ele era. Mas Deus não escolheu ele. Hã? Quem sou eu para questionar Deus? Chegar para Deus, tem certeza que o senhor quer que eu prego para essa pessoa? Isso não vale nada. Ih, já roubou, já fez isso, já fez isso. Irmão, não tem que fazer isso. Eu tenho que fazer o que Deus está mandando, orar, pregar, entendeu? Ali, a mudança ali entre a pessoa e Deus. Tem que fazer a minha parte. Não é a vontade de Deus que todos os homens se salvem? Então, Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Olha aí, isso aí não vale nada, isso faz mal para todos. Até teus filhos já fez mal para ele. Você não sabe o que isso está lhe dando. Entendeu? Aí sabe o que Jesus falou? Aí ele terminou. E aqui tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. E Jesus disse, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim o vale escolhido, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis da terra. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Vamos dar uma paradinha aqui? É mais ou menos Jesus tivesse falado para ele, olha, para você, ele não vale nada. Para você ele não presta, ele é um malfeitor, perseguidor de cristão, mas para mim, ele é um escolhido, eu escolhi ele. É mais ou menos, ele vai se converter, ainda vai levar meu nome aí para o pessoal aí. E aí? Hã? O Ananias não podia ter ficado sem esse puxãozinho de orelha. Porque as pessoas não vêm para a presença de Deus santo não, gente. Vem, ali Jesus vai convertendo. Quem visse o Pedro dentro da igreja, se o Pedro estivesse aqui hoje em dia e fizesse o que fez lá, talvez já tinha igreja aí que o Pedro já tinha sido expulso. Pedro negou Jesus, rancou ele de soldado. Pedro era terrível, ficou pelado na frente dos irmãos dele, porque ele era um líder. Como é que um líder vai tomar banho pelado na frente dos discípulos? Que exemplo que o Pedro estava dando, gente? Hã? Repreendeu Jesus. Não, Senhor, peraí. Nada disso vai acontecer, entendeu? Negou Jesus 3 vezes. Mas lá na frente, quem foi o Pedro? Até a sombra dele, assim, quando passava, assim, curava os enfermos. Pedro se converteu mesmo. E sabe o que ele fez depois? Hã? Ele se entregou pela igreja. Ameaçaram a igreja. Se ele não se entregasse, ia destruir a igreja. Não. Então não toca na igreja, não. Leva ele. E crucificaram ele. E na hora da crucificação, ele pediu para inverter a cruz. Ele não era digno de morrer como o Senhor Jesus. Se tornou um grande homem de Deus.
Mas se você visse a trajetória dele, você vai falar, será que Deus escolheu o Pedro? Pedro pelado lá na frente dos irmãos, com vergonha, que exemplo. Arrancou a orelha do Getúlio ali, ó. Os discípulos podiam ficar tudo questionando, será que o mestre escolheu certo, gente? A gente nunca cortou a orelha de ninguém. Escolheu logo o Pedro para ser o líder. Mas Deus escolhe as coisas loucas para confundir as fracas, as sábias. Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. Escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Então a gente tem que vigiar isso. O nosso dever é receber, orar, entendeu? E aí deixa com Deus. É que nem ele falou lá da figueira lá, se converter, fica. Se não se converter, na hora vai seguir o caminho. Entendeu? Sim ou não? Hã? Então a gente deve vigiar. Agora vamos voltar lá no Salmo. Sim ou não, pessoal? Hã? É isso. Só desse jeito. Eu lido com cada situação, gente. Às vezes a pessoa fala assim, mãe, a Natasha fala assim, mãe, eu não sei como é que a senhora tem paciência, mas eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho que ter paciência, esperar a pessoa se converter. Eu estou esses anos todos na igreja, fui liberta, fui batizada, eu ainda não me converti. Eu não estou pronta ainda não. Pronta eu vou estar quando chegar a hora, Jesus vai me buscar, ou eu vou embora, eu vou estar pronta. Eu sei que enquanto a gente estiver, pastor, como é que a senhora sabe que não está pronta? Porque a Bíblia diz que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ser moldado. Que na escola do Espírito Santo ninguém se forma. A gente estamos indo para a medida de varão perfeito, a estatura de Cristo. Quando eu chegar à estatura de Cristo, ele vai me levar e vai me buscar. Entendeu? Você já atingiu aquela santidade. Então, se ele não me buscou e nem eu fui ainda, porque eu ainda não cheguei lá. Entendeu? Já tem umas coisinhas aí para consertar na minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, lá no Salmo 18, lá no versículo 25. Salmo 18, 25. Oi, mãe, Deus abençoe. A paz do Senhor, também te amo. Manda um abraço para os irmãos. Para as irmãs também, né? Os irmãos. Estão prestando atenção direitinho, pessoal? Sim ou não? Olha aqui, presta atenção nesse conselho aqui, ó. Com benigno te mostrarás o quê? Benigno. Presta bem atenção. Deus, ele retribui a gente naquilo que a gente é. É dando que se recebe. Eu não falei que eu vim de uma visita? Não falei? Olha o que aconteceu comigo hoje. Eu tinha marcado um compromisso com uma pessoa. Negócio que a pessoa tinha que fazer aí para mim. E eu marquei 1h da tarde. Chegou 1h da tarde, cadê? Porque a pessoa me mandar mensagem, tudo e tal. Aí, mandei mensagem para a pessoa, falei, você ficou de mandar mensagem, estou esperando aí para poder resolver esse negócio aí, um serviço que a pessoa ia fazer para mim. Aí a pessoa chegou, poxa, pastora, desculpa aí, mas foi uma correria que eu me atrasei um pouco e eu não consegui nem resolver ainda aqui. Eu estou atendendo aqui uma última cliente aqui, terminando de atender o negócio de uma cliente, e eu vou passar aí para resolver o negócio com a senhora. Eu nem almocei ainda, mas vou aí, dá o endereço aí. Eu falei, filho, presta atenção. Faz o seguinte, não vem agora não. Aí, mas por quê? Eu falei, almoço primeiro. Eu não estou com pressa, não vou sair de casa agora. Só vou sair lá para as 4h. Pois já era 1h da tarde. Falei, o cara vai fazer o serviço. Até terminar esse serviço, seria assim umas 2h mais ou menos, o cara vai ficar com fome. Eu percebi que ele ia vir, porque ele já está assim, tipo como se ele tivesse ficado sem graça, por ter atrasado, né? Não, sim, mas vou aí resolver isso aí. Eu falei, não. Escuta o que eu vou te falar, só vou sair daqui umas 4h. Vai lá e almoça. Sério,
pede, posso? Eu falo, pode, vai lá, almoça com calma, depois você vem aqui resolver isso. Ah, tá bom então, tá bom. Eu percebi que eu acho que ele estava com vontade de comer, porque ele ficou todo feliz. Tá bom então, tá bom. Pois combinado então. Assim que eu terminar de almoçar, eu mando mensagem para a senhora. Aí tá. Aí ele foi, almoçou, depois tá, vou mandar mensagem, não vai serviço, aquela coisa toda. E eu estava com a visita marcada, eu acabei, atende um, atende outro, porque o pessoal me pedindo oração por uma situação aí, eu acabei me atrasando. E eu não tinha almoçado ainda. Aí eu mandei mensagem para a pessoa que eu ia fazer a visita, falei assim, olha, eu me atrasei um pouquinho aqui, meio horrível, desculpa aí, mas eu vou ainda fazer a visita. Eu vou ver se eu como uma coisinha rapidinho aqui, que eu não almocei ainda também, vou ir. Aí a pessoa me mandou mensagem, não, pastora, almoça primeiro, até que a pessoa estava vendo o que aconteceu cedo. Não, pastora, que isso, almoça primeiro. E outra coisa, pode almoçar com calma. Estou esperando a senhora aqui. Sério, estou falando diante de Deus, não aconteceu isso mesmo. Pode almoçar com calma, espera a senhora aqui, que é isso. Almoça às pressas não, parece que ela tinha ouvido falando com ela. Ela não sabe disso não, eu não contei nada para ela. Falei, tá bom então vou almoçar aqui. Isso não tem mal, almocei com calma. Tomei meu suquinho e tal, depois eu fui lá fazer a visita. Mas é dando... Porque eu tive compaixão do cara. O cara estava, se trabalhar com fome, tudo custava nada o cara almoçar primeiro. E eu acabei recebendo isso em troca. Com um benigno te mostrará benigno. Assim é Deus. Quando você é uma pessoa misericordiosa, você faz o bem para alguém, você ajuda alguém de coração, aquilo que você está fazendo vai voltar para você, porque você é uma pessoa benigna. Então ele vai se mostrar para você como você é. Como benigno se mostrará benigno. É dano que se recebe. Com benigno te mostrará benigno, não é isso? E com um homem sincero te mostrará o quê? Sincero. Deus gosta de sinceridade. Deus não gosta de nada de fingimento, nada errado, falsidade, nada disso. Deus não gosta disso. Eu converso com o Luciene, depois fico falando da Luciene do ano que Deus me livre. Deus tem nojo disso, sabia disso? Lê lá no livro de Provérbios 16, não sei se é versículo 19, um troço assim, que está escrito lá o seguinte: 6 coisas que aborrece a Deus. A 7ª, a sua alma abomina, que é irmão que semeia contenda entre irmãos. Irmão compreendido do outro, Deus abomina isso, Deus não gosta disso. Eu tenho que ser uma pessoa sincera com você, entendeu? Não posso ser uma pessoa falsa, isso aí. Deus não aceita isso, não tolera isso. Então ele está dizendo aqui, com um homem sincero te mostrará sincero, e com puro te mostrará o quê? Puro. Pastor, o que é uma pessoa pura? É como está dizendo lá no Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração. Porque a sujeira que a Bíblia diz é um pecado que está no coração do homem. Está lá também no livro de Mateus, se não me fala a memória, acho que é 13. Mateus 7, acho que é Mateus 7. Por aí, está escrito lá que do coração, não, é Mateus 15. Do coração do homem é que saem os maus pensamentos, adultérios, morte, fornicação e outras coisas mais. Então, o que é uma pessoa pura? É aquela pessoa limpa de coração. Você não tem mágoa de ninguém, você não tem nada contra ninguém, você não carrega mentira no seu coração. Os seus olhos são puros. Você lidar com as pessoas, mas você não tem malícia, não tem maldade. Você está entendendo? Que isso também é uma coisa muito séria. Claro que a gente prega o evangelho aqui, gente, não significa que vocês são pessoas de Deus. Eu creio nisso. Mas a gente tem que pregar porque é um exemplo. Então,
que vocês estão fazendo isso não. Mas às vezes tem mulher que lidar com homem cheio de maldade, o homem lidar com mulher com maldade, isso não é coisa de cristão não, gente. Entendeu? Cristão tem que ter os olhos puros, santos. Ah, mas é mesmo solteiro, está errado. Porque se você não consegue se conter, que você calhando que você é solteiro, você pode ser imundo. É diferente, irmão. Imundo que eu falo, tem um pecado, uma malícia nos seus olhos. Ah, só porque eu sou solteira eu posso ficar olhando cara de cueca. Não, irmão, eu tenho que ter sede santo, porque eu sou santo. Não tem que ter isso no meu coração. Entendeu? Mas a pessoa não consegue ficar sozinha. Ah, não, mas eu passo isso que eu não consigo ficar sozinho, não consigo ficar sozinho. É melhor, 1 Coríntios está dizendo, é melhor casar do que abrandar. Então você pede a Deus uma pessoa de Deus e casa. Que aí sim você pode se alegrar com a mulher da sua mocidade. E vice-versa. Aí você é sua esposa, seu marido, você não está pecando em nada. Mas você ficar aí, tem homem que não pode ver mulher. Vai logo lá olhar lá as partes íntimas da mulher. Isso, irmão, pelo amor de Deus, tem que purificar e limpar o seu coração, os seus olhos. A Bíblia diz que se seus olhos te fizerem pecar, arranca. Que é melhor você ir sem olho para o céu do que você ir para o lago que queima com fogo e enxofre com os dois olhos. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma faca e arrancar meus olhos. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo que você tem que tirar a maldade dos seus olhos. Hã? Se seus olhos forem bons, o que a Bíblia diz? Todo o seu corpo será luz, mas se seus olhos forem treva, todo o seu corpo será treva. Então eu tenho que ter os meus olhos santos, iluminados. Eu não posso ficar olhando para as pessoas desse jeito. Entendeu? Aí a Amanda, né? Sim. Aí eu não posso ficar olhando para as pessoas com essa índole. Eu tenho que ser. Fala com ela que obrigada, minha. Eu tenho que ter santidade no meu jeito de olhar, de pensar. Não é assim. Agradeceu ela? Eu tenho que ter uma santidade no meu jeito de olhar, no meu jeito de falar. Eu sou uma pessoa de Deus, eu não posso estar vivendo desse jeito. Então ele está falando aqui, ó, que com o puro te mostrarás o quê? Puro. E com agora o perigo aqui. Essa é a parte boa, né? Com o puro te tornará puro. Mas e com o perverso? Hã? E com o perverso? Te mostrarás indomável. A Bíblia diz que Deus, ele dá graça aos humildes. O que é dar graça? Sabe o que é graça? Vocês? Graça é um favor que a gente não merece, mas ele faz porque nos ama. Deus, ele dá graça aos humildes e resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. É aquela pessoa arrogante, orgulhosa, ela não abaixa a cabeça para Deus, ela não é uma pessoa humilde. Entendeu? Você vai dar um conselho, ela não aceita, só ela que sabe a verdade, ela não aceita a palavra, não aceita ser corrigida. Tem gente que não aceita ser corrigida. Já saiu algumas pessoas aqui da igreja por causa disso. Eu nunca cheguei lá perto da pessoa, para corrigir a pessoa, mas a pessoa já foi corrigida pela palavra. Entendeu? Porque a Bíblia diz o seguinte, que Deus, ele corrige, ele repreende, corrige aquele a quem ele ama. Então Deus, se ele vê que você está no caminho certo, ele vai te falar, muito bem, não temas, eu estou contigo, vai adiante que você vai vencer isso aí. Mas se Deus vê que você está errado, ele, como um pai, porque ele é o seu pai, ele vai corrigir você dentro da palavra. Mas ele corrige a gente, não é para te destruir, não é porque ele está com raiva de você, não é nada disso. Ele te corrige para não te perder. E se você começar a andar no caminho errado, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Não é só a morte física, é uma morte espiritual. Então Deus não quer perder nenhum de nós.
Então, se ele vê que você está andando no caminhar, ele vai usar alguém que é dele para corrigir você, que é para você voltar para o caminho certo. Ele não fez isso com Davi? Davi errou. Deus usou o profeta Natan para ir lá e corrigir ele, para ele voltar. E ele voltou para a presença de Deus e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Já o Saul, Deus usou Samuel para repreender ele não aceitou. Ele não aceitou ser corrigido. E acabou acontecendo o que com Saul? Ele se suicidou e morreu os 3 filhos dele num dia só. Mas por que isso? Porque ele não aceitou ser corrigido por Deus. Então, pessoal, quando a gente tem que entender, Deus só corrige aquele a quem Ele ama. Se Ele corrige a gente, é porque Ele ama. Entendeu? E Ele, então, Deus, Ele resiste ao soberbo, Ele dá graça aos humildes. Humilde é aquela pessoa que aceita a palavra. Se eu sei que eu estou errado, eu vou mudar. Quer ver uma coisa que tem, assim, feito muito mal para as pessoas dentro da igreja? Que às vezes a pessoa fala assim, graças a Deus, eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, eu sou de Deus. Tudo bem, você é de Deus. Mas você tem que ter cuidado que existem outras coisas, sem ser vícios, que também não é de Deus. Que a gente pode acabar fazendo dentro da igreja, sem perceber. E por isso você precisa ouvir a palavra para você não cair nisso. Pastor, o quê? Mentira. No livro de João está escrito o seguinte, acho que é João 10, que o diabo, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. E quando ele profere mentira, está falando que é propriamente dele. Então, se ele é que é o pai da mentira, a mentira é dele, eu não posso viver mentindo. Senão eu estou usando uma coisa que é dele. Eu sou de Deus, mas se eu sou de Deus, não tem que usar nada que é do diabo. Certo ou errado? Eu não posso servir a 2 senhores. Eu tenho que servir a Jesus. Então, se eu sirvo a Jesus, eu tenho que fugir da mentira. Outra coisa que não é de Deus, até uma criança sabe, é o ódio, a mágoa, a falta de perdão. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é carne e nem sangue. Aí eu, de vez em orar pelas pessoas, eu fico com raiva. Eu fico com raiva do Zezinho, eu estou com raiva do Getúlio, eu fico revoltada com a Bernardina. E isso aí, deixa eu te explicar, isso atrasa a minha vida. Deus está querendo me abençoar, está querendo me dar bênçãos, me levar em lugares maiores, e eu não vou. Por quê? Porque o ódio, a mágoa, a raiva, isso está me segurando. E esses sentimentos não são de Deus. Deus é amor, é perdão, é misericórdia. Isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Até os nossos inimigos, o que Deus manda a gente fazer com os nossos inimigos? No livro de Lucas 6, 27, está escrito o seguinte: a vós que ouve, amai a vossos inimigos. Deus que me perdoe eu amar aquela praga. Mas aí você está fora da palavra. Amar não significa que você vai andar junto com a pessoa, não. Porque às vezes a pessoa tem um jeito esquisito, uma mania esquisita, não dá para você andar junto com ela. Toda vez que você anda junto, dá problema. Mas aí você também não vai guardar uma mágoa, um ódio. O Zezinho lá e eu aqui. Mas se eu passar na rua e dizer, bom dia, paz. Eu não tenho raiva no meu coração do Zezinho. Se ele precisar de mim, pastor, estou cheio de fome, deu ruim para mim. Zezinho, toma aqui, vai lá fazer um lanche lá. Entendeu? Eu não vou odiar o Zezinho, senão eu estou fora da palavra. Sim ou não, pessoal? Mas aquilo ali já me fez muito mal. Perdoa, não precisa você andar com a pessoa, não. Perdoa, a pessoa lá vai secar, mas limpa seu coração.
Limpa seu coração, porque isso tudo não é de Deus. Isso vai atrapalhar a sua vida. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E às vezes você está pensando, quando eu for para o céu eu vou ver Deus. Não, gente. Como que eu vejo Deus? Através do que Ele faz para mim. Eu vejo Deus na minha saúde. Eu vejo Deus na saúde da minha família. Eu vejo Deus na comida que eu como, no oxigênio que eu respiro. Eu vejo Deus na caminha que eu durmo. Eu vejo Deus nas pessoas que oram por mim, que são meus amigos, que me ajudam. Entendeu como é que você vê Deus? É assim que você vê Deus. Agora, quando você começa a fazer uns negócios errados, aí você está atrapalhando a sua família. Que daqui a pouco é doença, começa a dar problema no casamento, as coisas financeiras começam a enrolar tudo, começa a dar tudo errado. Por quê? Porque eu estou fazendo um montão de coisa errada, e aí eu abro uma porta, uma brecha, e o inimigo entra. E se ele entrar, ele só vem para roubar, matar e destruir. Essa brecha pode ser um ódio, pode ser uma raiva, qualquer coisa que fica com raiva, qualquer coisa que fica aborrecido, pode ser uma falta de perdão, pode ser uma mentira, pode ser uma pessoa que eu tenho raiva daquela pessoa, porque cristão, você não pode ter ninguém no seu coração. Porque vamos supor que Jesus venha hoje, como é que você vai morar no céu? Deus que me perdoa, eu não suporto o Zezinho. Aí Jesus vem, quando você chegar lá na porta do céu, que você olhar lá para dentro, o Zezinho está lá dentro. E agora? Eu quero ver se você vai voltar. Não acredito. Esse troço está ali dentro. Aí eu não entro. Você vai para o Hades. Porque o Zezinho está lá no céu. Não existe isso, gente. No céu não existe ninguém com raiva de ninguém. E aqui na terra também a gente não pode ir por esse lado. Porque quem fez isso a primeira vez foi o Lúcifer. Pastor, quem é o Lúcifer? O diabo, Satanás. Ele pegou uma terça parte dos anjos, jogou contra Deus. E pegou os anjos e jogou anjo contra anjo. Lá no céu. Depois, quando ele chegou aqui na terra, ele pegou o Adão e a Eva e jogou contra Deus. Foi o que ele fez lá. E de lá para cá, ele tem jogado um contra o outro. Então, toda vez que você tem uma pessoa presa no seu coração, uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que você detesta, gente, não adianta a pastor e pastora tampar o sol com a peneira. Não adianta. Se o homem ou a mulher de Deus, tem que falar a verdade para você. Toda vez que você tem alguém preso no seu coração, pessoa que você não gosta, que você não suporta, isso é o inimigo que está fazendo você sentir isso. Porque isso é uma ideia dele, começou por ele. Estão entendendo? Sim ou não? É ele que joga um contra o outro. Mas estão jogando, mas então o inimigo está jogando fulano contra mim. Tudo bem, ele dominou o fulano e está jogando contra você, sim ou não? Mas por que você também está contra o fulano? Se é ele que joga um contra o outro, então será que ele também não está agindo na minha vida? Porque se está jogando contra mim, eu sou uma pessoa de Deus, eu não tenho que ficar contra o fulano, eu tenho que orar por ele, por ela, para aquele espírito sair de lá e a pessoa ser liberta. Posso não andar com ele ou com ela, não dá para andar, não dá, mas também não vou guardar raiva, ódio, ressentimento. Gente, essas são coisas que não é de Deus. E o nosso coração não é um baú para você guardar essas coisas. Você tem que fazer uma oração a Deus, pedindo a Deus, Deus limpa meu coração. Tira a mágoa, a raiva, eu não quero ser livre. Eu estou perdoando o Zezinho, Getúlio, estou entregando em tuas mãos, vai viver sua vida, livre, liberta. Nós acabamos de entrar no ano de 2026. Então, o que acontece? Nós estamos começando um novo ano. É uma
ótima hora para a gente limpar o nosso coração, perdoar quem, porque tem pessoa carregando, tem gente que está no ano de 2026, mas está carregando um montão de coisa do ano passado, mágoa, ódio, um montão de gente no coração. Irmão, se livra disso, faz uma oração, Pai, eu estou perdoando quem tiver que perdoar, entendeu? E limpa meu coração, quero começar um novo ano. Oi, Fernanda, Deus abençoe. Minha Maria da vovó tá aí, gente. Vovó vai dar um beijo para ela. Glória a Deus. Então, o que acontece? Tem que se livrar dessas coisas. Limpa seu coração, seja livre. Não guarda essas coisas ruins, não. Guarda coisa boa no seu coração. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, porque tu livrará o aflito e abaterá o quê? Os altivos. Porque tu acendeste a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas, não é isso? A palavra de Deus ilumina você. Você sair daquela escuridão e vir para um lugar de bênção, de vitória. Amém? Agora chegou mais ou menos onde eu queria. Cadê? Porque contigo, cadê? Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com meu Deus saltei uma muralha. Agora preste atenção, o caminho de Deus é o que, pessoal? O caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus não tem erro. Se você for pelo caminho de Deus, sempre vai dar tudo certo para você, porque o caminho dele é perfeito. Deus não erra. Você nunca ouviu dizer que Deus errou uma vez sequer. Já ouviu falar que ele errou? Nunca. Deus é perfeito, o caminho dele é perfeito. Se você for por esse caminho, que é o caminho da palavra de Deus, sempre vai dar tudo certo para você. Aí ele está dizendo aqui, a palavra do Senhor é provada, não é isso? Agora preste atenção, ela é um escudo para os que nele confiam. Vamos dar uma paradinha aqui, é esse versículo aqui que eu queria chegar. Ela é um escudo. Para que serve um escudo? Para que serve um escudo, pessoal? Ninguém sabe para que serve um escudo. Oi? Um escudo serve para te defender. A palavra de Deus, ela é um escudo que te defende. Te defende do quê? De tudo que é mal. Ela te defende da injustiça, ela te defende da calúnia, ela te defende da doença, ela te defende das mortandades, da morte. Eu não sei, porque eu gosto assim de pregar a verdade, a palavra, mas você já viu nas reportagens o tanto de gente que morreu esse final do ano, gente? Acidente de passeio, pessoas que foram passear. Tu viu aquela mulher, a mãe e a filha que morreu no Rio? Você nem quer achar já o corpo da menina? Não? Estava no passeio no dia 1º, passeando lá e tal, elas caíram numa parte do rio, a correnteza levou. O corpo da mãe já encontraram, agora não sei se acharam da menina já. Passeando. Desse adolescente aí que você falou, gente, muita reportagem de pessoa que foi passear e morreu. Um caiu aqui, o outro se perdeu lá. E outra coisa, é acidente de carro. Esse final do ano, muita gente morreu de acidente de carro, acidente de moto. Tudo pessoas novas. Teve um acidente de carro que morreu 5 pessoas da mesma família, logo de cara. Tu viu esse reportagem? Morreu muita gente do dia 24 para o dia 1º. Nós estamos aonde? Aqui. A palavra de Deus, ela é um escudo, que ela te protege do mal.
Tudo aquilo que vem para te destruir, ela te protege. Um escudo para aqueles que nele confiam, mas você tem que confiar em Deus. Você não pode viver de qualquer maneira. Eu confio. Às vezes você confia desconfiando. Você tem que confiar em Deus. Agora eu vou te explicar. Quem não tem a palavra de Deus? A palavra de Deus é um escudo para aqueles que não... E quem não tem a palavra? Está desprotegido. Se vem uma doença, pega. Se vem um troço, pega. Se vem um acidente, pega. É perigoso, irmão. É perigoso. Todo dia nós saímos aí na rua aí, voltamos para casa. Isso é a graça de Deus. Tem gente que dorme num dia, cadê? No outro dia não acorda mais. Às vezes você já passou tanta coisa, você está aí viva. Às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça e morreu. Entendeu? Porque às vezes a pessoa está desprotegida, sem a proteção de Deus, sem a palavra. Nós temos que ter a palavra de Deus, pessoal. Temos que ter a palavra, temos que orar todos os dias pela nossa família. Porque quem protege a gente, a nossa família aqui na terra, é Deus. Entendeu? Tem que estar orando, buscando a Deus, ouvindo a palavra. Ela é um escudo para aqueles que nele confiam. Amém? Glória a Deus, não esquece disso. Tem que guardar isso no seu coração. Vamos então orar em nome de Jesus? Amém? Bebê da vovó estava falando no neném agora. Tá, a vovó vai pegar neném para pichiar. Em nome de Jesus. Minha Maria bonita, né? A minha Maria bonita da vovó. Vamos orar, pessoal? Amém? A mesma coisa também, presta atenção, coloca Deus em primeiro lugar na vida financeira dela. A mesma coisa também é o dízimo do Senhor. Gente, você sabia que o dízimo é uma coisa sagrada? Lê lá no livro de Levítico que as coisas consagradas ao Senhor são santíssimas. E todas as dízimas do Senhor, o dízimo será santo ao Senhor. E tem pessoa que não tem, a pessoa não tem aquele temor de Deus, de devolver a Deus. Vem de Deus. E outra coisa, o dia que a gente for embora, vai ficar tudo para ele. Já viu um cadáver levar alguma coisa? Já viu? Levar uma casa nas costas, igual caracol? Não, me leva dentro do meu carro. Tudo bem, vou até levar você. Eu vou até levar a pessoa até o cemitério. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Pai, de todo mal, doença, do espírito da morte, Pai, de tudo quanto é coisa ruim que vem atacar essa pessoa. Que o Senhor venha guardar também da depressão, solta essas pessoas, vai embora. Sai da saúde dessa pessoa, sai da casa dessa pessoa, sai do casamento dessa pessoa, sai da prosperidade, vai embora.